Hoje é aquele momento em que o Brasil inteiro se reúne, faz festa e principalmente torce por algo maior, a Copa do Mundo. E eu vou além ao dizer que esse sentimento não existe só aqui, o mundo inteiro para assistir. Mas convenhamos, o brasileiro vive a Copa de um jeito completamente diferente. E justamente por conta dessa popularidade gigantesca, a Warner decidiu levar esse evento para o universo de um dos cachorros mais famosos da cultura pop. Mas será que essa ideia foi tão boa assim? Olá, curiosos! Eu sou o Kozuki e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Central do Mistério. E entrando nesse clima de Copa do Mundo, eu trouxe pra vocês um episódio muito interessante de Scooby-Doo que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. O filme, episódio especial, Scooby-Doo Gold Fantasma. E o melhor de tudo, essa aventura se passa aqui no Brasil. Mas antes da gente começar oficialmente, já faz aquele ritual aí, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo sobre esses moleques encheridos e esse cachorro bobo. Agora sim, vamos pro vídeo. Scooby-Doo Ghastly Ghouls, ou como ficou conhecido no Brasil Gold Fantasma, foi um especial lançado diretamente em DVD no dia 13 de maio de 2014. E caso você não saiba o que é exatamente um episódio especial de Scooby-Doo, eu explico rapidinho. Basicamente, são episódios independentes que não precisam necessariamente fazer parte de uma série específica. Inclusive, a animação, na maioria deles usada aqui, é praticamente a mesma dos vários filmes de Scooby-Doo lançados durante a década de 2010. Sendo assim, esse acabou se tornando o quinto especial lançado nesse formato. Só que infelizmente não existem muitas informações de bastidores sobre esse episódio. O que a gente sabe mesmo é que ele foi claramente produzido aproveitando o clima de Copa do Mundo de 2014, que aconteceu justamente aqui no Brasil. E sinceramente, dá pra perceber isso o tempo todo, porque esse especial simplesmente enfia referência brasileira em praticamente cada canto possível, especialmente referências ao Rio de Janeiro, que deixa tudo mais engraçado pra mim, porque é literalmente o estado onde eu moro. Mas agora vem a parte complicada. Apesar de eu achar muito divertido ver o Scooby-Doo no Brasil, vários elementos desse especial acabam caindo em estereótipos extremamente preguiçosos, e alguns deles envelheceram muito mal. Os caras literalmente meteram um desfile de carnaval do nada na abertura da Copa, o que honestamente me pega um pouco, porque mesmo sendo um desenho infantil, isso acaba entrando naquele velho problema de usar elementos culturais brasileiros só como decoração exótica, e o mais curioso é que isso não é novidade da franquia. No vídeo passado eu falei sobre o show de Scooby-Doo, só que nessa série tem um episódio da terceira temporada que também se passa no Brasil, e praticamente ele comete os mesmos estereótipos, mas ele não é tão ligado ao futebol dessa vez. Ou seja, mesmo com 36 anos de diferença, há algumas coisas que simplesmente não mudam. Mas enfim, como não existem muitos detalhes de produção sobre esse especial, respira fundo porque agora sim a gente vai entrar na história. O especial começa com a Michelle S.A. chegando ao Brasil para assistir ao desfile da Copa Internacional de Futebol. E sinceramente, desfile da Copa, entre aspas, claramente foi a desculpa que eles encontraram para meter uma referência ao carnaval. Já é o quinto carro com jogadores de futebol chutando bolas uns nos outros. Muito obrigado pela informação, Fred. Como se o futebol americano fosse muito diferente disso. Enquanto a turma passeia pelo evento, Salsicha e Scooby vão comprar panquecas no palito. E nessa parte o desenho simplesmente coloca todo tipo de comida possível no palito. Porque aparentemente alguém da produção pensou, Brasil, assim, que tal a gente botar um espetinho de churrasco? Só que aí, dois garotos chutam uma bola sem querer na direção do Scooby, e ela acaba indo parar em um beco. Quando Scooby vai buscar a bola, surge um monstro com chifres perseguindo ele do absoluto nada. E depois disso nós temos a abertura animada do especial, que geralmente é bem comum nos filmes de 2010. Ela é até legalzinha, mas sinceramente não entra nem perto das minhas favoritas da franquia. Mas até que é bonitinha assim. Depois da abertura, o monstro começa a perseguir Scooby e Salsicha pelo desfile inteiro, passando por carros alegóricos e causando um caos gigantesco no meio da festa. Isso acaba fazendo com que eles batam em um carro alegórico onde um monte de bolas se espalham pelo chão. Scooby chuta a bola dos garotos na direção do monstro, que acaba quicando no meio de várias outras bolas, até ficar preso debaixo do carro alegórico. E a melhor parte é que o bicho simplesmente não consegue descobrir qual é a bola certa. Logo depois, ele desaparece antes do resto da turma chegar. E eles começam a tentar entender exatamente que criatura era aquela. Talvez tem cauda? Sem cauda, mas tem garras. Está usando colete?
Inclusive, o episódio até tenta fazer algumas referências ao folclore brasileiro. Saiu. Os pés deles são pra frente ou pra trás? Tem uma criatura folclórica brasileira que tem os pés virados pra trás. Salsicha e Scooby param numa barraca de churros e o monstro aparece mais uma vez. Dessa vez ele confronta a turma inteira, mas foge assim que a polícia chega no local. É então que os garotos explicam que a bola era especial. Ela tinha sido autografada pelo jogador Mário Diego usando uma caneta verde. Quem deu pra gente foi o grande jogador Mário Diego. Ele autografou, usou minha caneta verde. E nesse momento, a Velma identifica oficialmente o monstro como Exu. Olha, se é tranca-rua, caveira ou qualquer outro, aí já não é comigo. É o nome de uma entidade segundo o sincretismo religioso. Dizem que é uma entidade muito mal... Tentando descobrir mais sobre a bola, a turma conversa com o diretor dos jogos, Júlio Luna, que explica que todas as bolas oficiais estão guardadas na sala de equipamentos do estádio. E obviamente, naquela mesma noite, a Mistério S.A. invade o lugar. Depois de vasculharem uma piscina de bolinhas gigante feita com bolas de futebol, Scooby finalmente encontra a bola graças ao seu faro. Como é que você achou tão rápido, Scooby? É o super faro. Mas claro que o Exu também estava procurando por ela. O monstro aparece, ataca a turma e faz eles perderem a bola mais uma vez antes de fugir quando o alarme de segurança dispara. E apesar de todos os estereótipos que eu critiquei antes, eu preciso admitir, tem uma cena muito legal onde o Exu sopra um pó no ar e simplesmente desaparece. Visualmente, é provavelmente um dos momentos mais interessantes do especial inteiro. Com a segurança do estádio reforçada, a turma percebe que recuperar a bola não vai ser tão fácil assim. E é aí que Fred finalmente faz a pergunta mais importante do episódio. Acho que o Exu quer mesmo a bola. Mas por que será? No dia seguinte, a Mistério S.A. volta até o beco onde Scooby viu o monstro pela primeira vez. E investigando o local, eles encontram um tubo de ensaio quebrado com etiqueta, propriedade do professor Eduardo Pérez. Ou seja, tem caroço nesse angu. A Mistério S.A. então decide investigar mais a fundo e vai até o laboratório de pesquisa Elcordobes para conversar com o professor Eduardo Pérez. Só que logo na entrada, eles já dão de cara com o segurança Reinaldo, que trata a turma com a simpatia de uma porta enferrujada, para não dizer algo pior. Não sem identificação. Nós temos identificação. Inclusive, ele quase confisca o tubo de ensaio encontrado pela turma, mas antes disso acontecer, a doutora Mala Encanto aparece e leva eles até o professor. Doutor Encanto, eles têm que estar agitados. Agora eles estão, Reinaldo. Chegando lá, eles mostram o frasco quebrado e o professor confirma que ele realmente pertence ao laboratório. Segundo ele, o tubo havia sido roubado pelo próprio Exu na noite anterior. Como você sabe que foi um monstro? Eu vi nas câmeras de segurança. O professor revela que o frasco contém uma substância chamada Didium. Eu não tô nem brincando, até hoje não sei como eles pronunciam isso direito. Mas basicamente, o líquido faz objetos de borracha que carem para sempre. Só que existe um pequeno detalhe: a fórmula é extremamente instável se tiver contato com mais borracha do que deveria. O Scooby passou metade da vida correndo atrás de bolas. Depois disso, a turma finalmente junta as peças do quebra-cabeça. A bola dos garotos entrou em contato com a substância, e é justamente por isso que Exu quer tanto recuperar ela. Então, eles decidem voltar escondidos para a sala de equipamentos do estádio. Mas quando chegou lá, percebe que várias bolas sumiram. E o pior, a bola que eles estavam procurando também desapareceu. Ou seja, ela já tinha sido levada para o jogo oficial. A turma então vai correndo até o estádio e consegue localizar a bola no meio da partida. E como o Júlio Luna já parecia suspeito desde o começo, eles decidem entrar no campo por conta própria. Vocês deram sorte. Eu não posso ficar para dar uma bronca direito. Eles conseguem chegar perto da bola, mas antes que possa fazer qualquer coisa, o árbitro pega ela para continuar a partida normalmente. O episódio vira um caos porque um dos jogadores brasileiros acaba sendo expulso do jogo e isso dá uma ideia genial pro Scooby. Mesmo sem fazer o menor sentido, Scooby entra no campo no lugar do jogador. E o mais engraçado é que a seleção brasileira simplesmente aceita isso numa boa. Durante a jogada final, a bola começa a ricochetear em praticamente todo mundo no estádio até finalmente chegar no Scooby. E de alguma forma, ele consegue fazer o gol da vitória do Brasil. Enquanto o estádio inteiro comemora, Exu aparece mais uma vez tentando roubar a bola. Só que Scooby chuta ela pra longe, e daí temos uma sequência caótica de ricochete pelo estádio, feito pros jogadores, plateia e tal, bate todo mundo, blá 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 blá. A Mistério S.A. também ajuda, e é claro que ela acerta o Exu e prende ela dentro do gol.
Então vem o clássico momento de Scooby-Doo. E o grande vilão, na verdade, era Reinaldo, o segurança do laboratório. Eles apontam que dava pra suspeitar dele desde o começo. Com tanta segurança, só fazia sentido o ladrão já estar lá dentro. E ele foi grosseiro com a gente desde o início. Depois de ser desmascarado, Reinaldo explica sua motivação. Segundo ele, desde criança sonhava em ser mágico, mas sua família obrigou ele a trabalhar como segurança. Mesmo adulto, ele ainda queria se apresentar em grandes palcos, só que nunca tinha dinheiro pra isso. Sem comentários. Não acha isso ridículo? Ridículo. Então ele decidiu roubar o Titium para vender a fórmula por milhões, e para conseguir agir sem ser reconhecido, criou a identidade do Exu e usou o desfile da Copa como distração. O problema é que a substância acabou indo parar acidentalmente na bola dos garotos, o que obrigou ele a perseguir Scooby durante o episódio inteiro. E eu teria conseguido, se não fosse essas crianças encheridas e esse cachorro jogador de futebol. Depois da prisão de Reinaldo, o professor remove a fórmula da bola e ela finalmente é devolvida aos meninos. Júlio Luna então promete recompensar a Scooby por literalmente ter vencido a partida pro Brasil. E o episódio termina da forma mais aleatória possível, com a turma assistindo as crianças bicarem enquanto come pizzas no palito. Enfim, apesar de eu ter descido a lenha nesse eu especial, eu vou tentar analisar ele de forma justa. Porque no fim, eu acho que Gold Fantasma é um especial que tinha um leve potencial para ser muito mais interessante do que realmente foi. Porque a ideia em si é divertida e completamente inusitada. Quantas vezes a gente mais vai ver o Scooby-Doo na Copa do Mundo, no Brasil, e ainda mais com toda aquela energia de 2014? Isso facilmente poderia render um especial super memorável. E também, tem algumas coisas que, reanalisando, eu realmente gostei. Tipo, o design do Exu, eu achei muito legal. Só que ao mesmo tempo, o episódio passa uma sensação de que tudo foi feito mais às pressas. Os elementos brasileiros acabam sendo usados mais como decoração do que como parte da história. Isso faz o especial parecer meio superficial em vários momentos. E o roteiro não ajuda muito nisso. Não chega a ser um episódio horrível, mas também não entrega nada forte o suficiente para realmente marcar a franquia. E talvez seja exatamente por isso que hoje em dia quase ninguém se lembra que isso aconteceu. Porque no fim, Gold Fantasma acaba sendo só um especial curioso de Scooby-Doo lançado na época da Copa, que poderia ter sido grandioso, mas nada muito além disso. Então, sinceramente, eu vou até deixar minha nota na descrição, porque até agora eu ainda não consegui decidir exatamente o que sentir sobre esse episódio. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje e eu espero muito que vocês tenham gostado. E aí, você já conhecia esse especial? Acha que ele exagera nos estereotipos? Ou eu tô pegando pesado demais com ele? Deixa tudo aqui nos comentários porque eu adoro ler a opinião de vocês. E claro, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui da Central do Mistério. E aproveita também para me seguir nas redes sociais, @Central do Mistério no X e no TikTok. Eu sempre tô tentando postar conteúdo por lá enquanto os vídeos aqui não ficam prontos. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!